tarde. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, aprender bastante nesses 2 dias, né? Eu venho acompanhando a história do SEV desde 2000, quando eu entrei para trabalhar na Católica de Brasília e conheci o professor Laércio, e daí então não paramos mais de falar sobre informação e documentação em esporte. Mas o que eu queria colocar aqui, a partir do que a Cássia colocou, do histórico, da cronologia que o Laércio trouxe, e também de todas as palestras que foram colocadas, que o Fernando colocou pela manhã, já existem iniciativas de repositórios, bibliotecas digitais de produção científica nas universidades. Eu acredito que a área de esporte esteja representada. A produção de artigos, de capítulos de livros, não só brasileiros, mas também publicados no exterior, já estejam representados nesses instrumentos, né, nesses mecanismos, nessas bibliotecas digitais. E, bom, revistas eletrônicas, eu acho que na área de esporte temos bastante já, né, consolidados como revistas eletrônicas, e já existem mecanismos de coleta automática dessa documentação, né? Então, talvez seja importante uma reflexão, não agora, mas por um grupo que pudesse depois avançar nessa discussão, para além daquilo que a Cássia colocou, da expectativa do Ministério, de reunir essa documentação que está sendo gerada, esses dados principais que estão sendo gerados pelas 3 pesquisas, como esses repositórios, como essa documentação que já está sendo compilada nas universidades. Hoje nós temos mais de 90, quase 100 repositórios institucionais. Eles são institucionais, eles não são temáticos. Mas o recorte tema, ele pode ser retirado com certa facilidade desses repositórios, né? A Federal do Paraná tem um repositório institucional, o Rio Grande do Sul, Bahia tem, quer dizer, as universidades que estão trabalhando nesse levantamento, eles já têm essa informação compilada. Se não tem ainda a área de esporte relativamente bem coberta, eu acho que talvez seja uma iniciativa, e aí, de repente, a carta poderia apontar em alguma direção, de que essas iniciativas que já estão sendo feitas nas universidades pudessem ser reunidas de uma certa forma e apresentar um produto, se é esporte de participação ou se é esporte rendimento, né? Essa definição eu acho que cabe mais aos senhores que são das áreas temáticas e finalísticas do que propriamente nós que trabalhamos com a metodologia de organização da informação. Mas o que eu queria colocar era justamente isso. Já existem iniciativas no Brasil inteiro, praticamente todas as universidades federais e grandes universidades privadas, como a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Paraná, várias outras, tem a própria Católica de Brasília, tem o seu repositório institucional, e a documentação que está sendo gerada pela pós-graduação está sendo depositada nesses repositórios. Então, talvez a gente tenha que fazer um esforço de mapear o que realmente existe já estruturado de forma descentralizada e trazer isso para uma discussão, se essa documentação ela interessa ser organizada dessa forma, que forma ela deveria ser melhor organizada para atender, digamos, a essa necessidade de mapear e preservar o que está sendo discutido e publicado pela academia, e como fazer essa transferência da academia para a ponta, que foi o que o Fernando várias vezes colocou, né? Existem serviços tipo extensão, né, que podem ser criados, ou metodologias que podem ser criadas para a área de esporte, para fazer essa ponte entre a documentação científica e como ela é transportada para o coach, para o treinador, para o participante, para o gestor. Então, eu queria deixar essa sugestão, né? Não devemos aprofundar, mas é só uma reflexão, talvez ouvir vocês, né? O conhecimento que vocês têm sobre isso, que caminho poderia ser tomado para a área de informação e documentação de uma forma geral. A experiência do Cibradid, ela foi exitosa, eu acho que no momento devido. Depois, por várias razões, ela se desintegrou como várias outras. Essa não é um caso específico da área de informação e documentação e esporte. Eu acho que a área de informação científica, de uma forma geral, ela passa por dificuldades grandes, né?
vários outros centros de documentação que tinham bibliotecas digitais temáticas, que coletavam a bibliografia nacional da produção científica da área, eles estão se desmilinguindo, né? Eu acho que talvez a partir desse movimento da informação em esporte poderia revigorar e trazer algumas novas luzes para a área, porque há necessidade disso, né? Eu estou fazendo esse trabalho agora na Secretaria-Geral da Presidência, levantando uma documentação gerada pelas conferências. Foi por isso, até coincidentemente, eu já havia visto a matéria sobre a Conferência Nacional de Esporte e essa sugestão de reorganizar o setor de informação com criação de centros, 5 centros regionais. Quem sabe essa ideia ela pode ser resgatada, se não nesse momento, num outro momento, junto com os centros regionais, com a própria estrutura de centros de treinamento que estão sendo pensados, no Sistema Nacional de Esporte, um Sistema Nacional de Informação e Documentação numa área específica, ele não sobrevive se ele não estiver preso a uma política nacional e a um sistema nacional. Então, para que ele dê certo, talvez o Cibradid tenha nascido antes do tempo e morrido também porque não teve essa sustentação política, né, da gestão de uma política pública que pudesse sustentar todo o investimento e o prosseguimento da manutenção na área de informação e documentação na área de esporte. Então, talvez, uma sugestão que eu já deixo aqui, talvez a carta devesse mencionar, quando falar em Sistema Nacional de Esporte, lembrar que o Sistema Nacional de Esporte com um Sistema Nacional de Informação agregado para que dê essa sustentação política que a área precisa. Era isso, muito obrigada.